Prezadas irmãs, prezados irmãos, queridos amigos de Paraíba do Sul e aos ouvintes da nossa web rádio Evoluir, o abraço fraternal. Que Jesus, o amigo benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. Aqueles eram dias de grande perturbação. Por um lado, os olhos da águia romana, os olhos do sinédrio, através dos espiões e de todos aqueles que queriam a perturbação e inimigos da paz, espalhavam em torno da comunidade o medo, a insegurança, o receio de cair nos comentários inconvenientes que pudessem qualificar esta ou aquela pessoa em inimigo do sistema, em desajuste com a maneira como os sacerdotes do Sinédrio pensavam, ou como o representante do imperador de Roma desejasse. Por essa forma, havia um clima de muito cuidado com o que se falava, com o que se fazia, aonde se ia, com o que se opinava, e cada um tinha dedos para evitar que sobre si ou sua família recaísse toda a inconveniência daqueles que eram os homens que comandavam o destino da comunidade em Jerusalém, nas 12 tribos de Israel, como onde quer que fosse, que a águia romana estivesse com as suas garras, segurando o poder, comandando, tiranizando. Roma era a presença constante do pavor. Por onde os legionários passavam, ficava o rastro de sangue. Os órfãos, as viúvas, os homens que sobreviviam ao combate e que apresentavam força física, eram transformados em escravos, mandados para os remos nas galés. Quem assistiu o filme Ben-Hur vai lembrar-se muito bem disso. Outros eram levados diretamente para Roma, para servir na casa dos patrícios ou para tarefas diversas, tendo perdido a família, os bens e a identidade. O povo hebreu acreditava na promessa feita a Abraão: no futuro, a tua descendência cobrirá a terra, como as estrelas cobrem o zimbório dos céus. Acreditava o povo hebreu que seria pela força, pelo poder, que eles dominariam o mundo. Mas Roma ali estava, já havia várias décadas, e ao lado do templo de Salomão, uma grande construção vigiava os passos dos sacerdotes. Por cima dos muros, a Torre Antônia era a presença de César, engasgada, atravessada na garganta do sumo sacerdote e de todos os homens, os anciões do Sinédrio. É neste clima que ele desce de Nazaré e em Cafarnaum começa a convidar um a um aqueles homens para seguir as suas pegadas. A Simão Bar Jonas, Simão, o filho de Jonas, ele convida de maneira ostensiva, dizendo: Simão, eu te convido para que abandones as redes e, ao invés de pescar peixes, tu venhas comigo para pescar as almas para o rebanho de meu Pai que está nos céus. Na praça do mercado, ele convida a um coletor de impostos, dizendo a ele: Mataios, matai, eu te convido a que abandones a banca de cobrador de impostos e venha comigo contar, não denários, sestércios,
dinares, centes, mas contar as moedas dos reinos dos céus, através da mudança de comportamento, da reeducação pessoal. E vai ele convidando, até que forma o conjunto de 12 companheiros, que passam a acompanhá-lo na jornada de instrução, de educação, de lapidação daqueles espíritos, que deverão mais tarde dar continuidade à sua mensagem educadora em favor do povo sofrido. Mas quem acredite que Jesus era uma criatura machista, já que o seu colégio apostolar era composto por 12 varões, por 12 cidadãos, por 12 homens de Israel, lê do engano. Ele é o primeiro marco na história que abre caminho para conversar publicamente com as mulheres. E conversa tanto com as mulheres da dignidade, como com as mulheres chamadas do mundo equivocado. Atende a Maria de Zebedeu, quando ela lhe pede: Senhor, quando estiveres na graça do reino do Pai, coloca meu filho João de um lado e meu filho Tiago do outro, um à tua direita, outro à tua esquerda. Ele atende esta mulher, respondendo: mulher, eles terão forças para beber da minha taça. Quer dizer, para beber os desafios que ele iria vivenciar. Atende a sogra de Simão Bar-Jonas, que está com problema de paralisia, o corpo dobrado para frente, não conseguia erguer a cabeça, e ele toca-lhe suavemente as costas, e ela que há anos estava naquela posição incômoda, como evolução de uma paralisia progressiva, desentorta. Atende mulheres representantes, casadas com representantes de Roma, como vamos ler no livro Há 2000 anos. Ele atende não só a Ana, a escrava, como atende a Lívia, esposa do senador Públio Lentulus, a maior autoridade representativa de Roma, naquelas terras próximas a Jerusalém. E ele atende no silêncio da noite, como na via pública, a mulher que ele toca as vestes, Berenice, e ele dá uma parada e diz: de mim saiu virtude, alguém me tocou. E Simão Bar-Jonas, naquele nervosismo do dia a dia, como todos nós que queremos resolver as coisas para ontem, vira para ele e fala: mestre, estamos cercados pela multidão, e tu vens dizer que alguém te tocou? Todos nos apertam. Ele vira e uma mulher está com a mão estendida. Era uma mulher que tinha fluxo sanguíneo, trazia problemas tanto intestinais como menstruais, já havia gasto a sua fortuna procurando todos os médicos e esculápios da época, e ao tocar a túnica de Jesus, é curada. Atende ele, a viúva de Naim, trazendo de volta da catalepsia o filho que era a sua virtude. Atende um homem de Roma, na figura do centurião, que vai buscar ajuda para o seu servo. E quando ele diz: vamos à tua casa, o centurião diz: não é necessário, eu tenho homens sob as minhas ordens, como também estou sob as ordens de homens acima de mim. Se eu recebo ordens, cumpro-as. Se ordens passo aos homens que me seguem e obedecem, cada um dá conta da tarefa que lhe é confiada. Eu sei que tu tens sob o teu comando espíritos, e se tu ordenares, eles podem ir à minha casa e curar o meu servo. E ele vira para os 12 companheiros e para os homens que o acompanham e diz uma frase que para mim é das mais extraordinárias:
vai ele dizer: em toda Jerusalém eu jamais vi fé como a deste homem, que nem hebreu é. Então, meus queridos, ele chega a atender o próprio senador Públio Lentulus, sentado numa pérgola. A passagem é das mais belas da literatura espírita. Algumas pessoas costumam perguntar: você já leu os 5 romances de Emmanuel? Os espíritos amigos têm nos dito que no mundo espiritual as 5 obras de Emmanuel não são vistas como romance, mas como 5 tratados da história do cristianismo. 4 da história do cristianismo primitivo. Há 2000 anos, Paulo Estevão, 50 anos depois, e Ave Cristo. E o 5º, a história do retorno de uma alma extraordinária. Quem leu 50 anos depois vai lembrar-se de Célia. Célia, que é o personagem principal do livro. Ela desencarna, vai para as regiões superiores, porque é um espírito de hierarquia superior. E 1400 anos depois, 1500 anos depois, ela retorna na figura de Alcíone. Alcíone de renúncia. É Célia, de 50 anos depois, que está voltando da constelação de Sírios, para onde havia se deslocado para estudos no campo da música divina, da música celeste. Jesus atende a todos e deixa as suas marcas de espírito superior, de governador espiritual do planeta Terra, a tal ponto que os espíritos dizem que todos aqueles que estiveram com Jesus nunca mais foram o mesmo. Mas trazemos na noite de hoje um encontro singular. Uma mulher era casada com um intendente de César nas regiões de Cafarnaum. Este homem transitava entre Jerusalém e as cidades circunvizinhas com as suas tarefas de intendente, com as suas tarefas de interventor, fazendo no campo da politicagem. Ora, tomava atitudes que agradava a Pôncio Pilatos, dando provas da sua fidelidade. Mas, como dizemos nas Minas Gerais, por debaixo dos panos, agradava aos sacerdotes e aos homens do Sinédrio. Queria fazer boa imagem com os dois lados. Como diria a meninada ontem, que hoje já deve ter mudado, não queria queimar o filme dele com ninguém. Queria parecer amigo. Queria dar o famoso jeitinho brasileiro naquela época, há 2000 anos atrás. E dessa forma, este homem foi se tornando poderoso, porque militava bem ao lado de Pôncio Pilatos, mas tinha seus contatos junto às autoridades hebraicas, judaicas. E no clima doméstico, era alguém, como muitos homens ainda hoje o somos, aquele que conversa pouco, quando conversa com respostas curtas e agressivas, com críticas inconvenientes e de maneira deselegante para com a sua esposa. O nome deste homem, Cusa, um pedaço dele ainda está dentro da maioria dos homens que habitamos a terra hoje. A prepotência, a arrogância, a sensação de que nós, os homens, somos superiores às mulheres. Coitada delas, seres inferiores. Quantos ainda pensamos assim? E se não falamos é por causa da Lei Maria da Penha. Mas aqui dentro a coisa pega ainda. Este homem era casado com uma mulher chamada Joana. E vamos encontrá-la nas páginas do livro Boa
Boa Nova, psicografado por Francisco de Paula Cândido, o Cândido Chico Xavier, que vai nos falar do encontro descrito por Humberto de Campos, o irmão X, desta mulher que procura Jesus na casa de Simão. Prostra-se aos seus pés e diz a ele: mestre, venho falar-te das minhas dores, por estar casada com um homem que no lar é um carrasco, na vida lá fora é uma criatura sempre de sorrisos, de agrados, procura deixar atrás de si por onde passa a boa impressão,